seja super bem-vinda. Eu vi que você já está Oi, aqui tudo bom? super carregada de artes atrás de você. Conta um Hum, pouquinho sobre essas artes. eu fiz o meu cenário. Bom, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre foi uma paixão desde pequena. E isso é até algo que me levou a fazer arquitetura. Com certeza o desenho foi uma influência. Então, Ah, por isso esses esse aqui tem alguns desenhos. desenhos, a maioria são de arquitetura mesmo. Exato. Antes eu desenhava muito retrato, mas aí depois que eu comecei a fazer arquitetura, a minha paixão virou realmente o desenho pela construção, principalmente construções mais antigas. E hoje eu retomei, eu até tinha parado de desenhar e agora eu retomei a desenhar por conta Nossa, dessa paixão pela que arquitetura. bacana mesmo. Nossa, gente, a Laura tem muita coisa bacana para contar pra gente. Nós fizemos um pequeno roteiro antes e até curiosidades. Inclusive, eu soube assim. Posso contar o que seu pai e seu tio acham de você? É o pai da Laura, pensa, né, Laura? É, Que ela faz decoração, é isso mesmo? então, a gente nunca sabe, né, o que as pessoas pensam sobre o arquiteto, porque assim, tem gente que acha que o arquiteto é quem faz decoração e tem também aquele pessoal que acha Sim. que o arquiteto é engenheiro, né? Então, a gente tem essa divergência de opinião. O que, que o arquiteto, onde o arquiteto atua, né? Ele trabalha com construção na parte técnica, na parte com cálculo, ou ele decora? Na verdade, não é nenhum dos dois, né? Existe um conectivo aí, né? Que é exatamente onde o arquiteto atua. Então, explicando um pouco melhor, o arquiteto, ele está numa área que é tanto de exatas, quanto de humanas. E também ele é um campo artístico, então ele é uma profissão que ele une essas três áreas. Pode ter certeza que se fosse exatas eu não faria, porque eu sou péssima com números. Todo mundo que me conhece Curioso. sabe que eu tenho muita dificuldade com matemática. Então, essa é a principal diferença, né? A engenharia é um campo totalmente de exatas, né? Que a pessoa vai trabalhar com a construção no sentido de edificar ela e de manter ela estável, e ele vai se aprofundar nos cálculos para que aquilo seja realizável. E já o decorador ou o design de interiores, ele trabalha com a parte mais estética da coisa, ele trabalha muito com combinações, com a parte mais visual, mas a parte social e aquilo que dá liga em tudo é o arquiteto. Então, o arquiteto, ele estuda estilos de vida, ele estuda... O arquiteto é aquela pessoa que ele pode estudar qualquer coisa, porque depende muito do que ele vai projetar, né? Um hospital, por exemplo, você precisa estudar anos para poder fazer um hospital, porque é algo muito complexo. Então, Entendo. ele está sempre estudando. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando com Laura Capelli sobre a profissão de arquitetura. E parabéns, Laura, que hoje é seu dia. É Parabéns verdade. mesmo. E Obrigada. nós temos alguns comentários aqui. Então, Paulo Cunha, boa noite. Osmar Cabreira mandou um brinde aqui para nós. Gabriel Ângelo, sou fã. Tem fãs? Também uma profissional super talentosa. Márcia Capelli, mãos de fada. Eu Minha concordo. mamãe. Rafaela Baldini, talento em pessoa. Super Ah, carinhoso. Eu tenho aqui inclusive uma historinha. Eu queria falar um pouquinho sobre a rixa que existe, não existe, entre engenheiros e arquitetos. Olha só, sempre eu trouxe uma tem, historinha, sempre, né? Vou sempre contar um tem. pouquinho aqui, olha só. Tem uma historinha. Na verdade, é uma história um pouco piada, né? Piadista. Era uma vez um senhor que estava passeando de balão devido a uma forte rajada de vento não planejada. E aí ele perdeu sua bússola e mapas. Então, esse senhor decide descer um pouco e vê um homem num campo que joga uma âncora para parar o balão, perdão, a poucos metros do chão. O senhor pergunta ao homem: por favor, você pode me dizer aonde eu estou? O homem responde: está no seu balão, no meio do campo, 2.054 metros acima do solo.
O senhor do balão insiste, né? Deixe-me adivinhar a sua profissão. Você é um engenheiro? O homem responde: como você sabe? E aí o senhor do balão diz: você me deu informações precisas, porém absolutamente inúteis. Em seguida, o engenheiro tranquilamente responde: agora eu acho que eu já sei qual é a sua profissão, arquiteto. Então o senhor surpreso pergunta: como você adivinhou? E aí o engenheiro responde: porque obviamente o senhor não sabe aonde está e está procurando respostas com os técnicos que sabem. Então é interessante, assim, fala um pouquinho sobre isso, né? Então, até que ponto o engenheiro e o arquiteto se diferenciam e se complementam, Na né? Qual que é verdade, a vantagem das duas assim, profissões? embora eu não queira admitir, o arquiteto e o engenheiro, eles são unha e carne, assim. Um precisa do outro para existir. A gente brinca muito, até na faculdade, quando a gente apresentava algum projeto para o professor de projeto que não estava tão legal ou tão à altura, o professor virava e falava: isso parece um projeto de engenheiro, você é arquiteta. Ou seja, isso vem desde a faculdade, assim, a gente aprende a odiar o engenheiro desde a faculdade e vice-versa. Mas é muito importante as duas profissões, porque geralmente é sempre o arquiteto que faz o projeto, o engenheiro pode fazer o projeto, mas não é a especialidade dele. A especialidade é do arquiteto, de fazer o desenho, de entender qual é a ideia, quais são as necessidades. A gente geralmente recebe um programa de necessidades onde a família que vai morar na casa, ou a empresa, o escritório, ele vai mandar as necessidades para a gente vai estudar, vai analisar quais são as alternativas e a gente vai criar toda a planta e todo um estudo de viabilidade em cima disso. E aí, quando o projeto já está pronto, a gente passa para o engenheiro e o engenheiro vai, dependendo se o projeto é de interiores ou não, o engenheiro ele vai atuar fazendo com que isso seja possível de acontecer, ou seja, ele vai atuar nos cálculos, ou se eu for fazer, por exemplo, um escritório, mais para frente eu vou falar sobre isso, porque eu atuo com arquitetura corporativa hoje, então essa é a minha especialidade. Quando a gente faz uma planta corporativa, o engenheiro vai ser aquela pessoa que vai pegar o meu projeto e vai ver quais são os circuitos que precisam existir ali dentro. Então, a gente chega a fazer uma planta de elétrica, mas quem vai entrar isso no detalhe é o engenheiro. Ele vai fazer a parte chata, a parte que, assim, não é legal. É bem chato, mas é necessário, é aquele mal necessário. É a matemática, é chata, é insuportável, tem gente que gosta, que bom que gostam. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu gosto que as pessoas olhem o projeto e falem: nossa, que coisa bonita, me sinto bem aqui dentro. Quem teve essa ideia? Eu gosto de ser a pessoa que recebe essa fama. Eu não gosto de ser a pessoa que recebe a fama do: nossa, que legal esse circuito elétrico, né? Tá funcionando a energia. Não sei, não vejo graça nisso. Mas é E os importante. dois são fundamentais, né, Laura? São Um não vive sem o fundamentais, outro, não tem jeito. exato. Uhum, é Mas são verdade, fundamentais. sem dúvida. E Mas é isso, tem muita gente que quando tá na dúvida da profissão, eu nunca passei por essa dúvida porque eu tinha certeza que engenharia era a última profissão que eu queria fazer. Mas eu pensava muito se eu queria design de interiores ou se eu queria arquitetura, e eu também pensava se eu queria publicidade, porque eu sabia que o que eu queria era fazer criação. Nunca passou pela minha cabeça que eu queria levantar um prédio e saber qual cálculo eu ia fazer para que isso acontecesse. Então, E qual a sua a dúvida entre pessoa publicidade e arquitetura na sua escolha, na escolha da sua profissão? Eu sempre gostei muito também de publicidade, porque desde pequenininha eu mexo muito no Photoshop e eu gosto de criar, de fazer vídeos, enfim, eu achava que publicidade poderia ser uma profissão que eu me daria bem. Só que na época a publicidade era uma profissão que estava muito em alta, era a profissão que todo mundo queria fazer. E para mim, eu senti que as pessoas elas não precisavam de tanta propaganda no mundo. Eu acho que as pessoas precisavam mais de arquitetos. E também a minha vontade de desenhar me disse que eu me daria melhor com isso. E aí eu acho que
tinha razão. Embora, assim, o desenho não seja... Tem muita gente que pergunta também se é essencial desenhar completamente bem, perfeitamente bem. Porque tem gente que está na dúvida se quer fazer arquitetura e tem realmente esse receio, né? Poxa, mas eu não sei desenhar, será que essa profissão é para mim? E eu posso dizer que, na verdade, você não precisa desenhar completamente bem. Eu desenho muito pelo hobby. Esses desenhos que eu fiz aqui, eu nunca... Foi por puro prazer, não era algo que eu estava fazendo para mostrar para um cliente. Mas o desenho ele é uma importante ferramenta de comunicação. Então, é sempre bom o arquiteto ele ter nas suas mãos essa ferramenta, porque é ela que vai expressar o que ele está pensando. Então, quando você está conversando com um cliente ou com qualquer pessoa que esteja analisando o seu projeto, é interessante que você saiba expressar a sua ideia, né? Então, enquanto a pessoa vai falando, você já está rapidamente ali desenhando o que você está pensando. Então, nesse ponto é importante. Não precisa ser um desenho realista e um desenho perfeito. Embora, se você desenhar perfeitamente bem, isso vai te colocar na frente de muita gente, até para quando você for entrar na faculdade, porque você precisa fazer uma prova de habilidade específica que tem o peso muito alto. Quando eu fiz para o Mackenzie, era peso 4. Era o maior peso que tinha, né? As outras tinham peso 2, peso 3. Então, eu tirei 10, aí eu já fiquei lá na frente de todo mundo, porque eu tive um desenho bom. Entendi. Então, é E é importante. possível desenvolver essa habilidade em desenho? Ou você acha que tem que ter um talento, algo nato? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito cética, né? Então, eu não acredito muito em dom. Eu acho que o que acontece é você treinar isso desde cedo, que é o que aconteceu comigo. Eu sempre desenhei desde pequena. Eu lembro que eu comecei a desenhar mesmo até com a minha avó. A gente tinha um comércio na época e ela trabalhava com móveis e ela ficava desenhando pessoas, flores, móveis, e eu olhava, eu achava incrível, ela desenhava muito bem, e aquilo me inspirava muito para desenhar. Então eu sempre queria chegar assim, a fazer um desenho que fosse tão bom quanto o dela. E desde pequena, então, eu venho praticando. Eu acho que é a prática, eu não acredito muito em dom. Eu acho que é difícil, por exemplo, uma pessoa agora, com 30 anos de idade, pegar um desenho e fazer achando que vai ficar bom, porque ela vai precisar praticar muito, né, para chegar ao ponto de fazer um desenho perfeito. Então, eu acho que é muita questão do tempo, sabe? Sei. Mas não é impossível, né? Muita gente que eu conheço começou a desenhar só na faculdade, tá aprendendo agora e se deu bem também. Ah, bacana. Olha, tem uma pergunta. Laura? Oi. Oi, tá me ouvindo? Tem Tô. uma pergunta aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Então, nós estamos conversando com Laura. Laura Capelli está contando sobre a profissão de arquitetura. E deixa eu ver aqui, peraí, um minutinho. O Valdir Gelinski, boa noite, parabéns aos arquitetos. Obrigada. E o Valdir ainda pergunta: tem especialização para arquiteto? Por exemplo, residencial e corporativo. Ou seja, acho que essa questão está conectada com as áreas de atuação. Então, eu complementaria nessa questão dele quais são as áreas de atuação de um arquiteto. Né? O que ele pode fazer? Então, é decoração de interiores? É urbanismo? Então, hoje é o dia do arquiteto e do urbanista. Né? Então, quais são as outras áreas de atuação possíveis do arquiteto? Primeiro, sim, existe especialização para o arquiteto, existe uma gama infinita. Ele pode tanto se especializar com branding, que é, por exemplo, comunicação visual, quanto ele pode se especializar em urbanismo, que é quem vai tratar do planejamento urbano das cidades e de bairros. Mas a arquitetura, ela é uma profissão muito abrangente, porque, assim, eu até falo que a gente pode pensar nela através de escalas, né? Então, a gente pensa na maior escala, que seria as cidades, os bairros, a gente pode trabalhar planejando cidades, a gente pode trabalhar planejando edifícios, construções, e a gente também pode planejar interiores. E a gente também pode planejar também mobiliário, que é o design.
Então, pensando nas escalas, a gente tem essas atuações e a gente também tem as atuações baseadas nas temáticas, né? Ou seja, eu posso trabalhar com restauro, eu posso trabalhar com o projeto arquitetônico residencial, corporativo, de interiores, eu posso trabalhar com paisagismo, eu também posso trabalhar com cenários ou com vitrines. Os cenários, por exemplo, das novelas, dos filmes, tudo isso entra o arquiteto. E também posso planejar o mobiliário. Então, na verdade, é muito grande, assim, a gama de opções de um arquiteto, né? Uhum. Eu acho que é uma das profissões mais abrangentes que existem. E o urbanismo, por exemplo, é algo que muita gente nem imagina que o arquiteto faz, né? Planejar um bairro, planejar uma cidade, né? Brasília, por exemplo. Então, é muito legal, assim, é bem abrangente. Ah, que bacana. Nossa, interessante mesmo, porque eu vi um vídeo sobre, até comentei com você, né, Laura, sobre sobre o vocalista de uma banda. E Era do aí ele. Talking Head, não era? Isso, Talking Heads, Era, né? exatamente. O Burn, isso. E ele fala. Foi no TED. Foi. E ele comenta sobre a arquitetura dentro dos espaços acústicos e a contribuição da arquitetura para a música. Eu achei sensacional. Muito É muito legal. incrível mesmo. Esse vídeo a gente viu na faculdade também, Ah, que porque legal. aliás, é uma das frentes, né? Tem Uhum. gente que trabalha só com conforto acústico, então também tem essa opção. Mas é interessante porque, assim, a arquitetura ela é uma ciência social também, né? Então, ela é uma temática que ela influencia o espaço. E o espaço é o que existe em qualquer lugar, né? Então, muitas coisas elas são influenciadas pela arquitetura sem a gente nem perceber, né? A música é uma delas. Então, nesse TED, ele fala que tem músicas, por exemplo, que não teriam o mesmo efeito dependendo do local em que elas são tocadas. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, na África, algumas tribos que fazem músicas que são mais despojadas, que são mais dinâmicas, elas têm um efeito ali que é um pouco de unir as pessoas, de unir os amigos, e é diferente de uma música que é tocada dentro de uma igreja, em que você tem aquele efeito que é até um pouco simbólico, né? Você meio que sente assim a fé dentro de você. Isso tem a ver com arquitetura. Eu sou uma pessoa cética, por exemplo, mas uma dos projetos que eu mais admiro, que eu acho incrível, são as igrejas. Porque as igrejas, elas são capazes de trazer sentimentos muito simbólicos e muito espirituais por conta de como a arquitetura é feita. Então, assim, quando a gente pensa no pé direito de uma igreja, ele é gigantesco porque é para a gente realmente pensar que a gente está dentro de um infinito e dentro de algo que causa um impacto na gente, né? Os vitrais, a luz que entra, que forma aqueles efeitos especiais, é tudo muito planejado, assim. Então, eu acho bem legal. No meu TFG, por exemplo, eu fiz um centro de atenção psiquiátrica. Então, nisso eu fui estudar psicologia. E aí eu fui entender de que forma o espaço atuava na mente das pessoas. Ele poderia contribuir para a melhora da saúde mental das pessoas. Porque, não sei, manicômios, hospícios sempre foram coisas que me assustaram muito, e acho que a todo mundo, né, por conta do passado pesado, né, que carregam. E na minha cabeça eu nunca entendi por que a gente não pensou na arquitetura para essas pessoas, né? De uma forma que seja mais saudável e que seja e que contribua mesmo para a pessoa realmente ficar melhor. E hoje a gente tem as doenças mentais assim crescendo muito, né? A gente está num Sim. mundo em que a ansiedade, a depressão são coisas muito presentes, né? Então, a gente está pensando no espaço, de que forma ele pode contribuir, é muito interessante. Esse foi o tema do meu TCC. Eu fiz. Dá para colocar as imagens? Eu trouxe elas. Dá sim. Dá sim. O Eu Carlos pode fiz. compartilhar conosco? Uhum. Então, nesse projeto, o que eu fiz foi estudar um pouco os materiais.
E também de que forma eu poderia implantar isso no meio da cidade, porque assim, eu não queria fazer um centro de atenção psicossocial isolado da cidade, porque não faz sentido para mim, né? Eu acho que a gente precisa incluir quem quer que seja dentro da cidade. Então, o formato da planta, ele era todo aberto, ele tinha uma praça central, e eu fazia ele circundando todo o perímetro da quadra. Era como se fosse uma praça pública, as pessoas poderiam entrar e ficar ali tranquilamente. E tinha um auditório onde iam ter esse daí já é um projeto corporativo que eu faço no meu escritório, onde eu trabalho, que é a Estúdio BR, que eu também vou falar mais para frente. Mas naquele projeto do meu TCC era exatamente isso, era estudar de que forma a gente podia incluir na cidade essas pessoas e de que forma elas se sentiriam bem. Então a gente faz um estudo com relação às cores, com relação às materialidades. Quanto mais natural as materialidades, melhor a gente trabalhar com madeira ou com pedra, porque isso tem um estudo que mostra que isso impacta diretamente no cérebro das pessoas. A gente se sente melhor quando a gente está com contato com a natureza. Isso é algo automático no nosso cérebro. Então eu pesquisei muito, tirei 10 Uau! e, e adorei, assim, Parabéns! foi muito gratificante. Parabéns! Aí Nossa, que nesse. demais! Esse impacto eu nem imaginava, né? Mas Não, assim, qual a é relação com a muito interessante. sustentabilidade, Laura? Porque se você vai mexer com materiais naturais, você afeta diretamente o nosso ecossistema. Então, tem, Uhum. tem um impacto ambiental e como que vocês lidam com a sustentabilidade nessa área? A sustentabilidade hoje, ela é algo, assim, essencial, é algo obrigatório, na verdade. Não é nem essencial, é algo obrigatório na nossa profissão. Porque é um fato, né? O mundo tá ficando sobrecarregado e a gente precisa pensar de que forma a gente pode projetar sem prejudicar o ambiente. Então, é sempre pensando em materialidades que façam sentido. Por exemplo, o uso do bambu hoje está sendo muito estudado porque ele é um material super resistente, é um material facilmente encontrado, principalmente no Brasil. Então, a gente precisa repensar de que forma a gente consegue construir sem poluir também e sem gerar lixo. A gente também pode pensar nas energias renováveis, em como a gente consegue reutilizar a água da chuva, por exemplo, para poder irrigar jardins ou para fazer esse uso de uma água que é renovável no sentido de não água potável, né? Mas para essas atividades mais secundárias, assim. E no urbanismo também, né? Isso até envolve, por exemplo, o uso excessivo dos carros. Isso é questão de urbanismo, por exemplo. A gente entender que em determinado momento a cidade não vai dar conta de carregar tanto carro assim. Então, de que forma a gente pode repensar o uso do carro? De que forma a gente, óbvio, quando a gente pensa em São Paulo ou cidades como Londres, Paris, faz total sentido não ter tanto uso do carro, porque foram cidades bem planejadas para receber o transporte público. Mas, por exemplo, São Bernardo, que é onde eu nasci, isso não acontece, porque a gente não tem metrô, a gente não tem trem, o ônibus lá é precário, então não faz sentido, né, a gente pensar tanto no uso do transporte público lá. Mas ele funciona, se pensado da forma correta. Então, eu acho que isso é uma das responsabilidades também do arquiteto e urbanista, né? Nossa, eu nunca imaginava o papel do arquiteto nessa questão da veiculação, da mobilidade. Realmente, eu sempre conectei essa mobilidade com engenharia. Curioso, muito, muito interessante mesmo. Então, Muito mas bacana. ele pode fazer, mas é por isso que não tá tão legal assim. Se fossem os arquitetos que estivessem fazendo, estariam com certeza melhores. Ai, Laura, nós temos alguns comentários aqui. Você é perfeita. Vamos ver aqui, olha só, nós temos novos comentários. Você tem muitos fãs. Você realmente é super talentosa. Vamos lá aqui. Deixa eu ver outros. Então, o Lázaro comentou: acima de tudo, você é uma artista, sim. Olha que legal.
Ah, é. Eu até O já pensei em Valdir. seguir só essa Oi? carreira de artista. Eu até já Ah, pensei em é? seguir essa carreira de artista. Tipo o quê? Mas, de seguir só com desenho, mas Ah, não sei. interessante. Eu já passei por esses momentos, sabe? Ai, será que eu deveria só ficar na arte? Mas eu acho que não, eu acho que eu tô no caminho Aham, certo. Eu vou continuar com a arquitetura. tá certo. É normal, né, ter esses lapsos às vezes. A gente fica meio. E isso, Sabe? existe alguma conexão, por exemplo, um arquiteto que aprecia as artes também e se torna também um artista plástico? Você conhece alguém A que maioria, atua nessas duas? muita gente. Sério? Olha Até só. dependendo da faculdade que você faz, por exemplo, eu não Aham. fiz essa faculdade, mas dizem, né, que na USP entra, por exemplo, 100 arquitetos, 80 saem artistas, cantores e 20 saem arquitetos. Porque, como é uma profissão muito abrangente, você acaba pegando gosto por outras coisas, assim. Eu conheço gente que hoje se formou já, mas vai seguir fotografia ou vai seguir artes plásticas mesmo. E é normal. O Chico Buarque, por exemplo, ele fez arquitetura. Ele é É cantor. mesmo? Ah, não Então, sabia. é super normal. Bom, deixa eu ver o Valdir. Que legal essa explicação sobre a igreja. Sim, eu adorei também, Valdir. Achei sensacional, muito bacana mesmo. E também sobre os estúdios, também achei sensacional. Eu não conhecia, formidável. Então a Márcia arrasa sempre, muito dedicada, super concordo. O Fábio aplaudiu também. Marcelo. O mais legal da arquitetura, para mim, é a relação com a sociologia e a importância do papel do arquiteto na construção de um espaço que priorize as relações sociais. A cidade de São Paulo tem bastante oportunidade para criações desse tipo? Então, é uma pergunta. Uma pergunta de vestibular, né, Marcelo? É bom porque assim Faltou o só, pessoal que está interessado faltou em só fazer colocar arquitetura já se o prepara. textinho. A cidade de São Paulo, sim, ela tem bastante oportunidade para criações desse tipo de espaço. Eu vou dar exemplo, por exemplo, onde eu estou morando agora. Eu moro em Pinheiros. E, e é totalmente diferente de quando eu morava em São Bernardo, porque antes as pessoas, quando elas iam planejar as cidades, elas pensavam sempre em espaço para morar, espaço para trabalhar, ou seja, o bairro das casas, o bairro do trabalho e o bairro do comércio. São Bernardo é mais ou menos assim. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter um deslocamento, geralmente de carro, que você vai demorar muito tempo para chegar, e isso não é prático, não é ágil, isso acaba te estressando. Até se a gente for pensar, por exemplo, que muita gente que mora em São Bernardo trabalha em São Paulo, perde em média 2 horas por dia, isso é algo super estressante. E quando a gente começa a pensar em cidades que fazem sentido, a gente pensa em cidades mais compactas, em cidades com bairros mistos. Pinheiros é um exemplo, porque Pinheiros é um bairro que eu moro, ou seja, tem casas, mas eu atravesso, tem um mercado na frente, e aí do lado tem um prédio corporativo de escritórios. Então eu tenho essa mescla de serviços. E isso é muito mais interessante do que eu fazer essa setorização, porque essa setorização ela não faz mais sentido no mundo de hoje. Ainda mais quando a gente fala de pandemia, porque a pandemia, isso até é muito interessante, eu vou entrar mais para frente quando eu falar um pouco sobre os escritórios, mas a pandemia mostrou que muitas das nossas apostas na arquitetura, elas estavam um pouco erradas, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa em países como Japão e França, a gente pensa muito, a gente segue muito eles e eles estavam fazendo apartamentos, por exemplo, de 9, 10 metros quadrados, que é basicamente um quarto, em que eu tenho um armário, esse armário ele vira mesa, ele vira enfim, ele começa a ter várias funções. E por que que eles estavam planejando apartamentos tão pequenos? Porque as pessoas começaram a perceber que a gente não ficava em casa, a gente precisava só de um espaço para dormir, e no resto a gente saía, ia para praça, para espaços públicos. Eu não precisava ter uma cozinha em casa, porque geralmente
E muito quem morava nesses espaços são geralmente pessoas mais jovens. E aí essa pessoa, ela não tem o hábito de cozinhar, então aí ela vai usa uma cozinha coletiva e tava super, todo mundo tava achando que esse era o futuro da arquitetura, espaços pequenos e espaços coletivos maiores, né? Então a gente começar a criar espaços como lavanderias e cozinhas coletivas. Só que hoje não faz mais sentido a gente pensar nisso com a chegada da pandemia, porque imagina a pessoa que está de home office, já faz quase o quê? 6 meses dentro de um espaço de 9 metros quadrados, não faz mais sentido. Então, a arquitetura, ela está sempre acompanhando a logística social de cada espaço e de cada momento. Por isso que quando eu até falo para todo mundo que não faz sentido quando a gente projeta uma igreja, por exemplo, ou uma casa que pareça antiga e que ela tenha um estilo neocolonial ou clássico. Não faz mais sentido isso, porque essa arquitetura daqui a um tempo, daqui a 50 anos, alguém vai olhar e não vai saber de que período ela era e o que ela estava querendo representar. Então, a arquitetura, ela sempre tem que ser atual, ela sempre tem que corresponder ao que a gente está passando no momento. E agora não faz sentido eu fazer uma casa que tenha colunas gregas. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido? O que eu quero provar com isso? A arquitetura, ela não é meramente estética. Ela sempre, acima de tudo, ela é funcional. E agora eu acabei de perceber que eu não respondi a pergunta do Marcelo. Eu brisei e não respondi. Mas é isso, eu acho que Deixa eu São ver, Paulo. eu posso te ajudar aqui. Ele também fez uma outra pergunta, não sei se é complementar, acho que ele pode explicar um pouquinho. Então, Marcelo disse: Brasília também é assim, certo? Eu não sei se complementa. Brasília também é assim como. Se ele puder explicar um pouquinho, vamos ver. Vamos para outra aqui. O Valdir disse: acha que deve seguir com arte e aprimorar para o espaço digital. Muito espaço. O Valdir Eu ainda devo seguir com comentou. arte? Oi? Pode falar. Pode falar. Eu devo seguir com arte? Eu acho que tudo Ah, hoje, sim. né? Qualquer profissão a gente tem que aprimorar para o mundo digital. Eu acho que hoje quem não aprimora para esse lado tá em defasagem, porque é essencial, né? A gente saber lidar com essa questão. E aí tem também a problemática da gente querer achar que a arquitetura é um produto que eu compro numa vitrine, né? A arquitetura, ela é algo muito personalizado e feito sob medidas para cada um. Então, hoje existem sites, por exemplo, que vendem plantas prontas por R$ 100, R$ 50. Isso é absurdo. Assim. Então, a gente só precisa saber como a gente vai digitalizar o nosso serviço, né? De que forma que seria interessante isso, porque a arquitetura é algo muito personalizado. É igual quando a gente pensa em dietas, por exemplo. A dieta, ela só faz sentido quando a gente conversa com um nutricionista ou com um profissional de educação física e ele prescreve para você algo que faça sentido com o seu corpo e com a sua dinâmica de vida. Não faz sentido você pegar uma dieta pronta na internet, porque talvez essa dieta tenha sido feita por uma pessoa que é uma atleta, que treina todos os dias, e ela pode comer, por exemplo, pizza todos os dias, mas não é o seu caso porque você não tem essa rotina. A mesma coisa com a arquitetura. A arquitetura, não existe uma arquitetura pronta que você entra e você compra e que vai servir para o seu espaço. Isso é bem absurdo, assim. Entendi. Realmente não faz sentido nenhum. Né? Então, comprar modelos prontos, né? Então, porque tem tudo, a gente tem tudo na internet, no mundo digital. Tem tudo disponível. Então, ter tudo É, pronto, modelos prontos, não faz sentido algum. Então, quando a se é gente faz um barato, trabalho personalizado. a gente tem que desconfiar, né? Porque se tá ali tão fácil, tão barato, é porque tem um motivo, né? Uma pessoa não se forma, fica lá 5 anos na faculdade, ou geralmente mais, para você, né, comprar algo pronto que provavelmente nem foi um arquiteto que fez, porque o arquiteto, né, se valoriza e sabe o quão trabalhoso é você fazer um projeto. Então, tem que desconfiar. Puxa, sem dúvida, é verdade. E falando nisso, fazendo uma conexão, você tem uma ideia de perspectiva, de ganho financeiro, de remuneração?
Como que é isso para arquitetura? Assim, quem quer ingressar na área, como é que fica isso? Como é que você vê? Varia muito. Muito mesmo, assim, porque eu nem sei falar, por exemplo, do urbanista. Eu vou falar um pouco da minha área, que eu atuo com interiores corporativo. Mas, assim, conversando com amigos, por exemplo, a gente já vê que existe muita diferença, né, de salário entre um e outro, que seja recém-formado ou não. Isso muda muito também quando a pessoa tem um negócio próprio, né? Então, é difícil falar assim. O que eu posso dizer é que na área do corporativo geralmente ganha melhor do que nas outras, porque o corporativo a gente lida com empresas, né? Então, geralmente você tem um budget maior para trabalhar. E é mais gostoso também, viu? Eu vou falar que eu sempre achei que eu ia ficar fazendo casinha, só que com o corporativo você tem muito mais liberdade para criação. Eu trabalho com criação, né? Então, você tem muito mais liberdade e você consegue vender melhor as suas ideias para uma empresa do que para uma família que já está muito com uma ideia pronta na cabeça, e aí é muito difícil você conseguir vender sua ideia para alguém que está querendo fazer uma casa. Então, o corporativo ou comercial, para mim, eu acho que são as melhores áreas, assim, né? Meu Certo. gosto pessoal. E você faz design de interiores corporativo, é isso? Sim, basicamente assim, eu trabalho fazendo lajes corporativas, então são empresas grandes, geralmente 500 a 1.000 metros quadrados, às vezes até o prédio inteiro, para empresas grandes, né? Então, bancos, esse projeto que eu estava mostrando, por exemplo, que é a Singenta, que a gente fez na Estúdio BR, que é onde eu trabalho, é um projeto que tinham 3 lajes, se eu não me engano, eram quase 3.000 metros quadrados. E aí lá a gente projeta, né, os staffs, as salas de reunião, a gente entra com tipologias diferentes também, porque hoje em dia a gente acha que é só sala de reunião, mas não, a gente tem muitas alternativas, né? Aquela boot, por exemplo, é um exemplo de reunião mais alternativa, que não seja dentro de uma sala, né? Até pensando no dia de hoje, na pandemia, eu acho que a gente nem vai usar tanto salas de reunião, porque são espaços fechados, né? E tem muitas pessoas dentro. Então, isso reformou completamente a forma que a gente projeta os espaços de trabalho. Hoje a gente não consegue mais colocar, por exemplo, 200 pessoas uma do lado da outra dentro de uma empresa, porque tudo isso mudou. Numa sala de reunião, por exemplo, provavelmente a gente vai sempre ter equipamentos de videoconferência, porque a gente entende que hoje a gente não precisa estar sempre fazendo reunião com pessoas de fora, a gente entende que funciona fazer um call, então talvez essas salas de reunião elas vão perder tamanho, elas não precisam ser tão grandes. E a gente também pensando muito no espaço de forma igual uma cidade, né? Será que faz sentido eu fazer um corredor só para salas de reunião, para eu fazer as pessoas se deslocarem tanto, mesmo que seja andando, né? Mas o que a pessoa ela vai levar de um espaço para o outro, né? Ela vai acabar trazendo o resíduo do vírus no corredor. É algo bem abstrato, assim, mas é algo que de fato acontece. Então, até pensando nas materialidades, nos pisos, que piso eu posso usar agora que seja mais fácil de lavar, que seja mais fácil de limpar? Por exemplo, o piso vinílico é um deles. A gente tem aquelas mantas também que são utilizadas em hospital, manta vinílica, que também ela preza pela higiene. Então, muita coisa muda agora nesse cenário. A gente ter, por exemplo, sempre os lockers na entrada, na recepção, também é algo que todas as empresas elas querem implantar, porque a gente quer que as pessoas cheguem e elas guardem os pertences ali logo no começo para não trazer isso para dentro do espaço. Então, eu acho que onde a gente está tendo mais impacto na arquitetura é realmente nos espaços de trabalho. E a gente está vendo que é realmente porque agora, nesse último semestre, no escritório que eu estou, foi um dos semestres que a gente mais está recebendo proposta de projeto, por conta da pandemia. Então, a arquitetura é isso, ela está sempre correspondendo ao que acontece atualmente, né? E E eu indico esses muito para quem quer desenhos, fazer essas arquitetura. telas. Perdão, pode falar.
Não, para quem quer fazer arquitetura, eu acho que o corporativo é uma boa saída, é uma boa área. Interessante. E você acha que tem idade para ingressar nessa área? Eu digo, Eu acho que idade qualquer máxima, área, por né? exemplo, um profissional de 40 anos de idade, já Uhum. formado ou que não tem uma formação específica, você acha que tem expectativa? Tem um futuro bacana? Como que você vê isso para um profissional mais maduro? Sim, eu acho que qualquer área a gente tem espaço para, independente da idade, né? Na minha Uhum, faculdade tinham pessoas mais velhas, pessoas que já tinham feito outras faculdades. Na maioria delas, elas tinham feito design de interiores e estavam fazendo arquitetura. Tenho amigos que também fizeram engenharia, que é mais raro, né? Porque o engenheiro não quer fazer arquitetura, ele acha que não precisa disso. Mas também existe, né? E sim, tem campo para essas pessoas. Sempre tem. Eu acho que isso tem muito a ver com a vontade da pessoa, seja qual for o curso. Eu acho que se a pessoa ela tem vontade, ela acha que vai se dar bem com isso, eu acho que ela tem que fazer, independente da idade. certo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Hum, deixa eu ver, do Nicolas. No contexto que estamos vivendo em 2020, o trabalho remoto foi estabelecido pela maioria das empresas, tendo em vista a necessidade do distanciamento social. Nesse sentido, há uma mudança do setor imobiliário para conseguir satisfazer essa nova necessidade de seus clientes, terem um escritório em casa, entre parênteses. Você consegue mapear possíveis outros setores que precisam de mudanças arquitetônicas, por exemplo, um retrofit das empresas ou outros impactos? Eu acho que essa também vai para o vestibular, hein? Mas eu acho que ele fez essa pergunta antes de eu falar É, né? sobre, Parece sobre também. isso, né? Eu acho que eu meio que Mas respondi. você tem algo. Respondeu, Nicolas? Vamos ver. Eu acredito que sim também, porque você falou agora do É, impacto. eu falei muito do impacto no trabalho, mas no impacto residencial, por exemplo, com certeza também temos, né? Que é o espaço para o home office. Por exemplo, eu estou sentada numa cadeira agora que não é uma cadeira que tem uma dinâmica. Eu esqueci o nome da cadeira e eu trabalho com isso. Não é uma Ergonômica? cadeira ergonômica, não é uma cadeira ergonômica, então eu não aguento ficar muito tempo nela, não é Sim. confortável. Então, quando a gente vai pensar no home office agora, a gente já precisa ter uma cadeira ergonômica, a gente precisa pensar numa mesa que tenha um tamanho né, até 75 centímetros de altura, para que a gente consiga ficar mais tempo, né? Eu, por exemplo, odiei ficar de home office, porque eu sentia muita falta do escritório, porque ela era muito mais confortável para mim. Eu ficava horas no trabalho sem sentir esse cansaço, porque era tudo feito para o trabalho, né? Ainda mais como a gente trabalha com corporativo, se não fosse, seria até hipocrisia, né? Mas eu acho que eu já respondi essa pergunta, Nico. Sobre a pergunta do Marcelo, então, quando ele perguntou sobre Brasília, né, que Brasília também é assim, ele quis dizer parecido com São Bernardo, quando você mencionou São Bernardo. Então, Ah, esclarecendo. tá. A diferença é que a diferença é que São Bernardo é um pouco inferior, né, nesse sentido. É. Mas é a mesma lógica. É que São Bernardo ainda tem esses usos mais mistos, assim, no centro a gente já tem uma coisa mais mista, na Kennedy, por exemplo, mas Brasília é muito mais setorizado. Só que assim, Brasília também é aquela coisa, é uma cidade fria, né? É uma cidade que não tem acontecimentos dinâmicos, né? Não é que é justamente por conta do modelo de cidade que não é compacta, né? Que a gente fala dos usos mistos. Então, Brasília, assim, eu sou arquiteta, mas eu não sou fã de Brasília. Eu acho que Brasília fazia sentido quando ela foi feita. Hoje em dia eu não. Eu acho muito bonito os monumentos, eu acho a arquitetura de Brasília legal. Mas, sendo bem sincera, Brasília como projeto urbano, eu não gosto. Eu acho que não funciona. O que É uma, é uma, é funcionaria? uma... Hã? O que funcionaria? Em Brasília? É que Brasília, como ela foi planejada, ela faz sentido ali onde ela tá, porque é tudo planejado, as pessoas elas têm um nível social mais alto lá também.
Então, todo mundo lá usa carro, então faz sentido, né? Para eles fazem sentido, mas se a gente for pensar num ideal de cidade, por exemplo, Barcelona, que é uma cidade que é uma das melhores cidades, nem se compara com Brasília, né? Brasília não. Tem um comentário aqui do Maurício. Brasília, sim, é um exemplo de arquitetura. Então, né? De arquitetura. De urbanismo eu pessoalmente não gosto. Certo. Você. Ah, tá. Ele complementa aqui. Ela foi planejada, pensada previamente. É. Tem opiniões e opiniões, né? Sim, claro. Os meus amigos eu sei que também não gostam muito. Amigos arquitetos. Muito bem. Me diz uma coisa, Laura. Se nós formos pensar em competências, quais são as competências importantes, né, que você precisa ter para ser um arquiteto? Na sua visão? Ou na sua experiência, ou no seu desenvolvimento? Eu acho que a primeira coisa é paciência. Porque, assim, hoje é considerada uma das profissões que mais exigem estudo e dedicação. Porque tudo que você vai fazer em arquitetura demanda muito tempo, né? Não é como se você tivesse fazendo uma prova de cálculo ou uma prova rápida, né? Tudo que você vai fazer em arquitetura geralmente leva meses para ser feito. Quando você faz um Isso projeto, envolve você tem detalhes, Laura? muitos detalhes. Quando você faz uma casa, por exemplo, você está projetando o espaço, a planta, mas você também vai ter que fazer um detalhe de marcenaria e de como aquilo funciona. Às vezes você até tem que fazer o detalhe de encaixe de uma marcenaria. E até isso, né, lembrando até do meu pai agora, ele pega muito no meu pé com relação a isso, porque aí também tem a rixa de arquiteto e marceneiro. Tem a rixa entre Ah, tem? arquiteto e engenheiro. E o meu pai, por exemplo, tem rixa comigo nisso, porque ele fala que arquiteto não sabe fazer móvel, e realmente não é a nossa especialidade, né? A gente acaba na prática aprendendo, mas ele acaba recebendo coisas que ele fala, não é possível, né? Porque essa arquiteta aqui não sabe fazer as coisas, não sei o que lá. Então, também tem essa rixa do marceneiro e do arquiteto. Porque, Sei. assim, quanto mais você sabe de marcenaria, realmente é melhor para você, né? Porque você consegue entender melhor de que forma isso encaixa no seu projeto, quais são os materiais que fazem sentido. Então, quanto mais de marcenaria você sabe realmente para interiores, né? Falando de interiores, para interiores é essencial, assim. Entendi. E sobre interiores, o designer de interiores, ele substitui o arquiteto? Eu sempre tive essa dúvida. Ou o arquiteto ele precisa fazer um curso de design de interiores ou não? Só a arquitetura por si só já integra, né, essa Então, especialidade? Como que funciona isso? o design de interiores, ele não substitui o arquiteto, mas o arquiteto pode substituir o design de interiores, assim, porque o arquiteto, a gente vê um pouco de design de interiores na faculdade, não é, assim, todos os semestres, é uma coisa bem rápida, mas geralmente no espaço de trabalho, a gente começa a aprender interiores na prática. Existem especializações, você pode fazer um curso de design de interiores também, é até desejável, mas na maioria dos casos o arquiteto acaba aprendendo na raça, igual quando ele vai para a obra. Obra é muito raro você ter um curso de obras, por exemplo, e também a gente não aprende na faculdade a tocar uma obra, num canteiro de obra. Então é algo. A faculdade ela tem muito isso. Você acha que você vai aprender tudo na faculdade, mas na verdade a faculdade ela não ensina coisas na prática, sabe? Então você vai acabar aprendendo num estágio, no seu primeiro trabalho. Por isso que é importante que quando você entra no primeiro estágio, você estude o máximo
possível das informações. Não tenha medo de perguntar ou de tirar suas dúvidas, porque é muito essencial na sua formação como arquiteto ou como qualquer outro profissional. E você tem dicas de faculdades para quem quer se formar, quem quer estudar arquitetura? Assim, qual que seria a Mackenzie, melhor faculdade? Mackenzie, É, né? sem puxar sardinha para o Mackenzie. É que, pessoal, a Laura estudou no Mackenzie, se formou lá, que é uma excelente universidade, não tenha dúvida. E você Não, considera então, realmente a melhor? é difícil dizer porque é a que eu fiz, né? Então é a que eu mais conheço. Se eu tivesse cursado várias faculdades, talvez eu teria essa resposta, mas eu acho que depende muito da área que ela quer focar, porque a arquitetura, como eu falei, ela abrange artes, ela abrange engenharia e também as ciências sociais. No meu caso, eu sabia que eu não queria uma faculdade que fosse muito focada em engenharia. Unicamp é uma faculdade excelente, mas dizem que é uma faculdade que pega mais para essa parte de engenharia, por exemplo. Já a USP, que também é excelente, ela é mais voltada para o campo social, não tanto Certo. para a parte do projeto em si. No Mackenzie a gente começa a projetar desde o primeiro semestre, assim, então é algo que a gente já está muito habituado a fazer. Na USP é uma coisa mais conceitual, vai indo um pouco mais nas ideias, e aí depois que eles entram nessa parte de projeto. Mas além do Mackenzie, da USP, Unicamp, a gente tem a PUC também, que também é bem cotada. Nas particulares aqui em São Paulo, Belas Artes e FAAP também são faculdades muito boas. A Universidade de Brasília também, né? Acho que são essas as que eu mais conheço, assim. Ah, é bacana, Laura. A gente está bem no finalzinho já. Acho que já tem quase uma hora que nós estamos aqui trocando ideia. Passa rápido, não passa? Ah, Fácil, tem como né? você mostrar os desenhos que você fez aí no fundo? Dá para ver? Deixa eu ver. Dá para ver? Não. Vê se dá para mostrar, focar. Que legal. Olha Dá só. pra ver? Que bacana, gente. Olha, realmente a Laura tem um talento, Esse é nossa, meu muito preferido. especial. Qual? É, aqui. É estranho aqui que o celular ele foca. Sim, sim. Gente, muito legal. Parabéns, Laura. Você é muito, muito especial mesmo, muito talentosa. Eu acho que você tem uma jornada Obrigada. lindíssima pela frente. Ah, eu Ai, tô muito será feliz. que Eu tava sim? super ansiosa para fazer esse trabalho com você. Eu também, eu Foi, adorei. nossa, Foi gostou? Ai, muito que legal. bom, eu Espero que eu tenha também. ajudado alguém. Ah, eu espero que sim também. Essa live vai ficar aqui no Facebook também. Nós vamos compartilhar com vocês no YouTube, então vai ficar disponível. Depois eu passo o link do YouTube. Eu espero que ajude muita gente, né? No YouTube é o ciclo de vida digital. Meu trabalho, eu faço transição de carreiras, então eu tenho uma preocupação enorme em apoiar as pessoas, é uma missão de vida apoiar as pessoas em encontrar um trabalho. Então, meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar, vocês estão super convidados. Também se inscrevam no meu canal do YouTube. No meu Instagram é Brianza_consultoria. Meu LinkedIn é Denise Brianza também. Fique à vontade para consultar e se conectar e tirar dúvidas e também falar com a Laura também, Laura Capelli Gaeta também no LinkedIn, o perfil dela está lá disponível, certo, Laura? Então fique à vontade para se conectar e conversar mais com a Laura e conhecer mais a respeito do trabalho dela. Laura, eu amei, eu amei. Eu tenho Eu certeza também, que o pessoal gostou adorei. muito. Olha só, Nicolas, parabéns, meninas, excelente trabalho. Ai, muito obrigada, Nicolas. O Valdir, muito show, parabéns. Obrigado, Laura e Denise, muito obrigada. Parabéns, o Maurício Obrigada. também. Quem mais mandou parabéns? O Marcelo. Gente, muito obrigada pela participação, eu amei, foi bem interativo mesmo. Uhum. Eu Obrigada. tenho uma frase aqui também que eu gostei muito da Mariana Moreno. Chama Arquitetos são profissionais que edificam sonhos. Achei muito linda e anotei para compartilhar com vocês. Você tem alguma mensagem bacana para compartilhar com as pessoas? Uma mensagem sua ou uma mensagem que você lembra?
Eu acho que, com relação à arquitetura, eu acho que a gente precisa começar a pensar muito na arquitetura como uma arte que ela faz sentido em cada pessoa, sabe? A arquitetura é uma coisa muito particular de cada um. E eu acho que cada um tem a sua arquitetura, de certa forma. Eu acho que cada um vai entender qual é o espaço ideal para ela e, sei lá, ter isso sempre em mente para qualquer coisa que a pessoa vá fazer, entender que existe um espaço para ela. Ou que pelo menos deveria existir, né? A gente está aí num país que não é tão gentil com todas as pessoas, mas todas as pessoas merecem um espaço no mundo, eu acho que é isso. Obrigada. E parabéns pelos seus projetos lindíssimos. As fotos estavam incríveis que você postou. Parabéns pelo projeto Obrigada. da Singenta. Magnífico. Lindíssimo Ah, mesmo. e sigam o Instagram também do meu escritório, que é Estúdio BR, _ arquitetura. E o meu também, Estúdio Laura.café. Laura.capelli. É. E o do escritório, você pode repetir também, por favor? É Estúdio BR, estúdio com S mudo, Estúdio BR, _ arquitetura. Isso, aí vocês poderão conhecer o projeto da Singenta, super bem delineado pela Laura, ai, achei maravilhoso, estou encantada. É lindo, né? Entre outros projetos, né? Com certeza tem muitos outros. Sem Vamos dúvida. ver aqui, nós temos mais comentários. Então, Dani, muito bom. Então, muito obrigada, Dani. A Márcia, muito conteúdo e muito bem explicado. Denise conduziu muito bem, parabéns para ambas, obrigada. E a Zuleika, parabéns, beijos, beijos, beijos para você também, minha tia amada, querida, super querida. Minha tia, um anjo de pessoa. Pessoal, olha só, uma mensagem final. Hoje também é o dia da advogada. E se alguém tiver uma advogada, ou se tiver alguma advogada nos acompanhando, Tem o Nicolas. então, e se quiser também participar, eu E tem o adoraria Lázaro conversar. também. Tem Oi? o Lázaro e o Nicolas. Não, mas aí é o dia da advogada. Eu quero uma advogada, uma mulher. Porque Ah, o dia é então não tem. específico da advogada. Da Então, advogada. parabenizo também, tanto os arquitetos, né, os profissionais de arquitetura, quanto as advogadas, que é o dia da advogada. E isso, olha, adoraria as indicações, também adoraria indicações para o Dia do Salva-Vidas, que foi agora, também recente. E adoraria conversar com salva-vidas para conhecer a profissão e também tendências, expectativas e como você pode seguir a carreira. Né? E amanhã nós vamos ter uma live às 8h15 com o palhaço, que é o Cláudio Tebas, que ele vai falar sobre a profissão de palhaço, sobre a carreira. Vai ser muito bacana, então são todos convidados. Então, a Juliana disse que você é quase advogada, olha só. Beleza. Zuleika, meninas, Deus te abençoe. Muito obrigada. Osmar, parabéns para as duas. Bem interessante, vamos ao mundo moderno com esses jovens. Maravilhoso, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigada, Laura. Obrigada novamente, super beijo. Obrigada, beijo. Carlos Varela, nosso videomaker também, ele faz um trabalho bem bacana aqui, dando um apoio pra gente. Super obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijos.